Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou professora, eu sou alfabetizadora e eu trabalho com o Enseja desde 2017. Eu comecei esse trabalho para ajudar um grupo de 5 pessoas e o grupo foi aumentando e quando a gente pensou que não tinha como voltar atrás. Então, desde de 2017, nós já atendemos centenas de pessoas. Muita gente já passou por aqui, muita gente já concluiu o ensino fundamental e muita gente já concluiu o ensino médio. E agora a gente tem colhido frutos. Nós temos recebido várias notícias de pessoas que passaram por aqui com a gente, que entraram na faculdade, passaram em concurso. No último concurso aqui de Senador Canedo, tiveram pessoas que estudaram aqui com a gente e que foi aprovado. Então, para mim, é uma grande alegria, uma grande satisfação poder fazer parte de um trabalho como este. Qual que é a ideia do Enseja? É democratizar, é trazer o ensino para quem não pode ou não pôde tê-lo dentro do prazo estipulado pelo governo, né? Por exemplo, quem tem uma idade certa para você terminar o ensino fundamental, tem uma idade certa para você terminar o ensino médio. Não conseguiu, por qualquer que seja a razão, vem para cá para o Enseja para ficar com a gente. Então, como que funciona? Anualmente, o MEC abre inscrições para a prova. Geralmente acontece em abril as inscrições e a prova em agosto. Porém, em função da pandemia, não aconteceu desse jeito. A prova de 2020 ficou então para janeiro as inscrições e a prova para abril. Como que é que você faz? É assim, o MEC abre um prazo para inscrição, geralmente é muito curto. Por exemplo, esse edital que saiu agora, as inscrições vão do dia 11 a 22 de janeiro. Então, você tem que ser rápido, entendeu? É ideal que, assim que abrir, já faça a inscrição, porque se você tiver algum problema no CPF, se você tiver algum problema com a sua identidade, você já consegue resolver dentro do prazo, entendeu? Então, é importante que você já faça logo assim que abrir. E também tem um detalhe, quando você demora, vai chegando nos últimos dias, o site congestiona, então você corre o risco de deixar para a última hora e ficar sem fazer a sua prova. As inscrições então serão em janeiro e a prova será em abril. Como que funciona essa prova? Da seguinte maneira, você que não fez o ensino médio, vamos imaginar que você vai fazer o ensino médio, você não fez o ensino médio, então você vai inscrever-se para todas as competências. Quando você vai optar lá na hora de fazer a inscrição, você tem que colocar todos os pontos. Você tem que marcar todas as competências, porque já aconteceu de aluno que não estava informado, só escolheu matemática, por exemplo. Fez só matemática. Infelizmente, teve que esperar o outro ano para poder fazer as demais. Então, quando você for fazer a sua inscrição, opte por todas as competências. 4 competências e redação, tem que marcar todas, entendeu? E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer, no dia da prova, é um dia inteiro, é um domingo inteirinho só para essa prova. Então, acontecem 2 competências de manhã, de 8 ao meio-dia, e 2 competências à tarde, das 14, eu acho que até as 18h30, não tenho certeza, tem que confirmar. E também vai fazer a redação à tarde, certo? A gente vai trabalhar a redação também. Feito isso, você tem que ter, no mínimo, a prova, cada competência vale 200 pontos, você tem que obter, no mínimo, 100 pontos para você ser aprovado nas competências. E na competência de língua portuguesa tem um detalhe. Para você ser aprovado em língua portuguesa, além de você tirar o mínimo necessário, que é 100 pontos nesta competência, você ainda tem que tirar o mínimo necessário em redação. Elas estão atreladas. Então, você tem que tirar no mínimo 100 na competência de linguagens e no mínimo 50 em redação para você ser aprovado nesta disciplina. Entendeu?
Vamos imaginar que você faça todas as competências e você não consiga aprovação em apenas uma. Quando for no outro ano, você vai se inscrever somente para aquela competência, certo? Como que a gente trabalha? Qual que é a parte do Enseja aqui com a gente? A gente passa orientação, porque se você está há muito tempo sem ir à escola, ou se você não estudou, concorda que você tem que ter um mínimo de conhecimento para fazer a prova? Então, qual que é a nossa parte? A gente vai passando material, as videoaulas, a gente vai passando dicas de como estudar. Toda prova que você for fazer, você tem que ter um mínimo de dedicação. Com o Enseja não é diferente, não é um milagre, entendeu? É uma possibilidade de você concluir todo o seu ensino fundamental ou médio em um dia. Porém, esse um dia tem por trás toda uma preparação. Você não vai na sala de aula, você não vai em aula presencial. Você vai se organizar na sua casa, você vai tirar um momento do seu dia, todos os dias, para você estudar o material. E quando for no dia da prova, você vai lá e vai arrebentar. Tem acontecido muito aqui com a gente, tá? Então, qual que é a minha sugestão? Faça um cronograma de estudo. É importante que você tenha uma rotina organizada. Então, você pega o material, as apostilas estão aí no Google Drive, você vai só clicar aí no link da descrição do grupo e você vai ser direcionado direto para onde estão as disciplinas. Feito isso, você vai observar que tem algumas apostilas, por exemplo, que tem 300 páginas. Então, se contarmos a partir de hoje, se você começar a estudar hoje, você vai estudar, em média, 2 páginas por dia e quando chegar na véspera da prova, você terá terminado todo o conteúdo. Agora, se você deixar para frente, você corre o risco de não dar conta de ler o material, de estudar adequadamente, e aí acontece que já aconteceu aqui com alunos na nossa turma, de eliminar 3 competências, por exemplo, e a quarta competência tirar 98. Passar arrastando para terminar todo o ensino médio. Então, é muito importante que você tenha uma boa preparação. E como que a gente faz isso? Você vai pegar um caderno. Eu coloquei um modelo de cronograma, é só um modelo. Você vai usar a sua rotina, a sua realidade. Se você é uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, verifica que horário do dia você vai poder tirar alguns minutos, uma meia hora, se é no intervalo do almoço, se é de manhã cedinho, antes de você ir para o trabalho, ou se é depois que você voltar do trabalho. Mas é importante que você tire um momento do seu dia todos os dias. As videoaulas, tem muitas videoaulas na internet, muitos professores excelentes, maravilhosos, que vão te dar um suporte excelente, como, por exemplo, o professor Nerk. Eu já aprendi muitíssimo com esse professor. Ele tem um material que está disponível na internet, que são playlists de matemática desde o comecinho, do 1 mais 1. Então, ele vai te ensinando passo a passo como que você vai se preparar, como que você vai estudar aquele conteúdo. E aí, como que eu faço? Eu pego um caderno, entendeu? Eu pego um caderno, geralmente eu compro um caderno de 10 matérias, esses baratinhos mesmo, no supermercado você compra aí na promoção um caderno de 10 matérias por R$10. E eu coloco, por exemplo, eu estou aqui em Senador Canedo, em Goiás, então eu escrevo aqui, Senador Canedo, 7 de dezembro de 2020. E logo em seguida eu coloco aula 1. E todo o conteúdo da aula 1 do professor Nerk eu vou anotando. Eu vou tomando aquele conhecimento para mim, eu vou colocando no meu caderno. Quando for amanhã, eu vou colocar de novo, vou colocar a data, vou colocar a aula 2. Eu dou uma breve revisada no conteúdo que eu estudei na aula 1 e vou para a aula 2. As aulas deles têm em média de 8, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Então, dá para você estudar 2, 3 aulas por dia, dependendo do seu tempo. Na internet também tem, além do professor que eu gosto muito, que é o professor Pasquale, tem um professor que é maravilhoso, o nome dele é Fábio. O professor Fábio, ele começa a língua portuguesa, o conteúdo de língua portuguesa, assim do beabá.
Ele começa bem do comecinho, ele explica muito bem a matéria e ele tem umas playlists completinhas com todo o material que você vai precisar para a língua portuguesa. Eu faço o mesmo processo. Eu gosto de escrever no meu caderno, no nome da matéria, o nome do professor, porque eu vou estar valorizando aquele professor que está oferecendo aquele conhecimento e eu vou sentir que ele está perto, entendeu? Quando você coloca lá professor Fábio, língua portuguesa, você sente que tem alguém, dá a impressão que tem alguém ali te orientando, e realmente tem, ele é excelente. Então eu escrevo professor Fábio, e aí eu vou, mesmo caso, senador Canedo, 7 de dezembro de 2020, e aí eu coloco aula 1, assisto a aula, anoto as informações que ele vai passando ao longo da aula. Quando eu for para a aula 2, eu dou uma lida breve, bem rápida no que eu aprendi na aula 1 e vou para a aula 2. Escrevo aula 2, coloco a data. Isso vai te dar uma sequência e uma certeza de que você vai estar aprendendo o conteúdo, entendeu? Essa rotina, essa continuidade vai te dar uma tranquilidade, um sossego, uma certeza de que você vai estar aprendendo o conteúdo. É muito importante que você, além de assistir as videoaulas, vocês entrem lá na plataforma e leiam o conteúdo da apostila, entendeu? O conteúdo tem que caminhar junto, a videoaula e o conteúdo da apostila. Então, faça anotação. Eu vou colocar lá na nossa plataforma outra pasta com provas anteriores do Enseja. Então, por exemplo, você vai estudar aí 15 dias nessa rotina, todas as matérias, e aí você vai pegar uma prova daquela e vai tentar responder sem olhar no gabarito. Vai ter que ser honesto consigo mesmo. Então, você vai tentar responder a prova para ver qual que está o seu nível, como que você está. Se você está tendo dificuldade, se você está conseguindo assimilar o conteúdo, entendeu? Essa resolução de prova, ela te dá uma noção de como está indo o seu aprendizado. Eu vou colocar para vocês também as aulas do Telecurso 2000. Eu tenho todas as apostilas e todas as videoaulas estão disponíveis na internet. Eu vou colocar as listas, porque você vai estudar o conteúdo de inglês. Se você for fazer a matéria do ensino médio, eu sugiro que você estude todas as aulas de inglês do ensino fundamental e todas as aulas de inglês do ensino médio, tá ok? Porque isso vai te dar uma vivência maior. Você vai fazer uma aula por dia, 20 minutos, 15 minutos, só isso. Não precisa se preocupar com mais que isso. Vou colocar também a disciplina de espanhol, que tem uma disciplina de espanhol completinha lá no Telecurso 2000 também. Porque na linguagens e códigos tem língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola. São essas três competências, são essas três matérias que vão concluir aquela competência. Então, linguagens e códigos é língua portuguesa, literatura, língua espanhola e inglês, ok? Qual que é a minha sugestão para você? Eu assisto a videoaula, por exemplo, eu assisto a videoaula todinha, depois eu leio o material da apostila e resolvo os exercícios que são solicitados lá no finalzinho da apostila. Se você fizer isso, você vai estar garantindo o seu aprendizado. Podem fazer, pode ficar tranquilo que vai dar certo, é assim que funciona, tá? Eu também, a minha irmã e eu, a gente vai preparar umas aulas para vocês. Nós vamos agendar um horário. Quem puder entrar na aula durante a apresentação, ótimo. A gente tira dúvida, a gente troca ideia. Agora, se não puder, qual que é a minha sugestão? O vídeo fica gravado e depois você vai lá e assiste. Porque a redação ela não é difícil para fazer, é fácil. Porém, você tem que seguir toda uma padronização. Você tem que escrever direitinho, você tem que seguir as margens corretas.